Vamos marcar os jubileus. Nós temos jubileus tradicionais de acordo com a contagem do Rabino Ben Shemuel, ok? Está na contagem dele, de 1517, todos esses períodos de jubileus e as datas importantes, 1867, Jerusalém é dividida, Jerusalém reunificada, início da era messiânica, os quadrinhos que estão em laranja. Aí a gente tem os jubileus independentes, que são esses quadrinhos de cor, não sei que cor é essa, um rosa peach, cereja. São jubileus também, certo? E aí nós temos, o que nós temos? Os períodos de geração. Quando a gente vê lá em Mateus 24, essa geração não passará, certo? Que geração que é? É uma geração de 70? Porque nós temos uma geração de 70 anos, no Salmo 90. É uma geração de 100 anos, como nós temos na vida no Egito. Eles passaram 400 anos, seriam 4 gerações, então uma geração é de 100 anos. Seria uma geração de 120 anos? Se nós usarmos essa data de 2017 e contarmos para trás, nós temos uma geração de 70 anos desde o nascimento de Israel. Nós temos uma geração de 100 anos desde a divisão de Jerusalém, desde o fim do 8º e início do 9º jubileu. E nós temos, e que na verdade em 1917 foi a declaração de Balfour, que estabeleceu que Israel seria o lar para os judeus no mundo. E nós temos a geração de 120 anos que volta até o primeiro congresso sionista. Então nós temos mais um conjunto de coisas que culminam nesse ano de 2017, que parece ter sido muito importante. O próximo jubileu, o 11º jubileu, ele vai ser pautado por algumas coisas que eu aprendi com o Jonathan Cahn. Então esses são os livros que eu tive de ler, da onde eu extraí essa pequena informação, que é bem pequenininha mesmo, mas vale a leitura. Se você não se incomodar de ler em espanhol, eu não achei em português, pelo menos quando eu dei a busca eu não achei. O livro dos mistérios tem em áudio, em espanhol, o oráculo e os mistérios do Shemitah. Você consegue todos em inglês, óbvio, se você é bem versado no inglês, são livros muito, muito bons. E normalmente a tradução para o espanhol tem também. Se você não se incomodar de ler espanhol, já aprende mais um idioma, né? Porque não é tão difícil assim. Oração. Não é tão difícil assim. É só isso, né? Tem um monte de palavra bem diferente, mas você pega o dicionário e já aprende. Se você está mais ou menos caminhando no inglês, já aproveita para aprender mais com o dicionário do lado. Fica tudo certo. Se você lê no seu dispositivo, você só clica em cima que ele já traduz. Né? Então, livros que eu recomendo fortemente. Ele pega carona na profecia do Ben Shemuel e ele acrescenta o 11º jubileu a partir de 2017, sendo o jubileu das trevas, porque para haver uma era messiânica haverá antes trevas, como nós lemos em Isaías 60. Levanta-te e resplandece, Jerusalém, pois é chegada a tua luz, a glória do Senhor vem nascendo sobre ti, o mundo e os povos e as nações estão em trevas. Então é no meio das trevas que ela se levantará. A profecia é para Jerusalém. Precisa haver densas trevas, a iniquidade vai transbordar nesse tempo e então entra a era messiânica, os 7 anos de tribulação, a vinda do Messias e etc. Dentro desse jubileu das trevas, ele traz toda uma teologia do retorno, vamos chamar assim, da restituição. É o último jubileu, é tempo de restituição. Então, os gentios, eles começaram como? Eles começaram pagãos. Eles vão dar a volta toda, passaram, encontraram Jesus e eles vão voltar para o paganismo. O que nós estamos vendo nas nações outrora cristãs? Nós estamos vendo o retorno dessas nações ao paganismo. Vide Estados Unidos, vide, Canadá, vide Europa. Todas tiveram o seu avivamento, tiveram missionários enviados às nações, mas agora elas estão voltando para o paganismo.
Quando você é um pagão e você vem para Jesus, o que acontece? Jesus expulsa os demônios. Quando você, como pagão, sai de Jesus, o que acontece é que a casa fica vazia e volta 77, sei quantas mil vezes mais, 490. Volta tudo e pior. Se pensa numa nação como se ela fosse uma pessoa. A nação trouxe Jesus para dentro, o cristianismo ajudou a expulsar os demônios e agora a nação volta para o paganismo. O que acontece? Todas aquelas entidades vão voltar mais fortes para que não percam de novo. É isso que está acontecendo, o retorno dos gentios às trevas, da onde eles vieram. Nós vamos, nos levantar como um remanescente, que é uma força de oposição, e nós vamos provavelmente perder a vida por isso. Muita gente não acredita que isso pode acontecer em nações como Estados Unidos, Canadá, Brasil, mas aos pouquinhos a gente já vê as narrativas da agenda da ONU, do Fórum Econômico Mundial, trazendo essa realidade, tirando Deus do quadro, exaltando o homem e gerando polarização e instabilidade em todas as nações para a vinda de um homem forte, de um anticristo ou algo do gênero. Mas as nações que haviam sido as maiores enviadoras, vamos dizer, de missionários do mundo, estão agora se paganizando, a começar do que estão fazendo com as crianças, a doutrinação pagã com as crianças. O que é um culto pagão? Um culto pagão é a imoralidade sexual como adoração, que é o que nós vemos nas festas hoje, nos shows. Até no meio dos jogos americanos você vê uma louca lá que entra cantando seminua, falando impropriedades que ninguém deveria conseguir ouvir. Mas isso vem vindo décadas, devagarinho, devagarinho, até que as pessoas estão desensibilizadas a isso. O culto pagão, então, ele inclui a imoralidade sexual como um sacerdócio. Sacerdotes eram os prostitutos e prostitutas e pessoas que faziam essa imoralidade sexual, e o sacrifício de crianças. Duas coisas chave na adoração pagã do passado, da antiguidade, que estão sendo trazidas de volta para as nações com uma nova roupagem. Ele diz que nesse jubileu das trevas haverá o despertar do dragão, que a iniquidade vai transbordar, e o transbordar absoluto será quando o homem do pecado, o iníquo, se assentar em Jerusalém, no templo, e se autodenominar Deus. Haverá o despertar do dragão, mas de um lado positivo nós temos que Israel, que estava com Deus, largou Deus, em algum momento vai voltar para Deus. Então nós estamos vendo uma polarização grande em Israel. Muita gente se convertendo a Jesus, muitos judeus encontrando o seu Messias e muitos árabes encontrando o Messias dos judeus, que se torna o seu Messias, Jesus. E ao mesmo tempo um ódio mortal com leis que querem estabelecer para que Jesus não possa mais ser pregado, para que o cristianismo não possa mais ser pregado em lugar nenhum em Jerusalém, como lei em Jerusalém, em Israel. Então nós vemos essa polarização, e como Israel é o centro de tudo, nós sabemos que ali, além de um grande avivamento, vai acontecer também o maior polo de resistência contra Jesus e de perseguição e de martírio, já que o anticristo ele vem com foco em tomar posse do lugar que é o estrado dos pés do próprio Yahvé, do próprio Jesus, próprio Deus. O fim, qual que é o fim desse 11º jubileu? Ele vai até 2067. Eu fico torcendo por tempos abreviados, que pare por aí, por favor, mas que seja bem antes, que Jesus venha bem antes, né? Mas haverá um grande avivamento durante esse tempo, seja quanto tempo ele vai durar. A gente já está há 10 anos de 2017. Não, já estamos, não, eu aumentei muito agora, hein? Nós estamos há 6 ou 7 anos, 6. Ufa, Jesus não foi 10, mas a gente vai chegar lá nesse 10. Haverá um grande avivamento. Curiosidade, que eu fiquei olhando para esse quadro, eu passei semanas montando isso, vocês podem imaginar, né?
E eu fico olhando, Senhor, tem mais alguma coisa aqui que eu não estou vendo, né? Aí outro dia eu percebi esses intervalos de 20 e 30 anos. Óbvio, né? Porque são jubileus, é tudo 50, 50, 50 intercalado, vai ter um número que vai repetir aqui. Então nós temos 30 anos entre um jubileu e a entrada do próximo jubileu independente. Então 30, 20, 30, 20, 30, 20, 30, 20. A gente estuda, quando a gente faz cronologia, linha do tempo, a gente trabalha muito ou com profecia, a gente trabalha muito com a repetição, o padrão, um certo padrão que você vê, uma coisa meio matemática, né? Que obviamente não é a minha área matemática. Vocês sempre estão me ouvindo falar isso, né? Que fazer conta para mim é meio difícil. Mas a gente, ó, que progresso, né? Lembrando que guarda esses intervalos de 30 a 20 anos e lembra que na profecia de Salmo 90, ele não fala uma geração de 70 anos fechou. Ele fala uma geração de 70, 80 anos. Ele fala, se o homem viver 70, nananã, e 80, nananã. Então ele dá essa margenzinha, né? A gente gosta de aproveitar as margenzinhas que a Bíblia dá. Se você não gosta desse assunto, pula para o próximo, não tem problema. E a gente chega com esses 80 anos numa data possível, que seria 2027, por isso que ela estava na minha cabeça, para o fim dos 6.000 anos desde a queda ou 2.000 anos desde a cruz. Que a gente também não sabe ao certo que data é essa, se é 2027, 28, 29, 30, T1, T2, T3. Mas a gente tem essa margem de erro da cruz, ok? 2.000 anos da cruz. Os entendidos, os estudiosos, eles conseguem te provar que a cruz aconteceu em 2027, eles conseguem te provar 29, 30, conseguem te provar 32 e 33. Eu, como não sou uma estudiosa desse calibre, eu peguei todos eles e falei, ok, a cruz aconteceu entre o ano 27 e o ano 33. E a gente bota 2.000 anos em cima para chegar nos 6.000 anos desde a queda, porque nós temos uma semana milenar, que a gente estuda em algum seminário também, que eu não sei mais qual que é, acho que quase todos a gente põe, hoje a gente não vai colocar. A semana milenar são 7 dias de 1.000 anos, então são 7.000 anos de todo o plano da redenção, desde a queda da humanidade até o fim da redenção no fim do 7º milênio. Semana milenar. Então a gente tem esses 6.000 anos, são 6 dias desde a queda do homem, e lembrando que são 2.000, até a cruz são 4.000 anos, e depois da cruz nós temos 2.000 anos para dar esses 6.000 antes do último milênio. São 1.000 anos, o milênio são 1.000 anos, certo? Milênio não são 10.000 anos, milênios é um tempo de 1.000 anos. É porque tem gente querendo me convencer que a gente já está no milênio há 2.000 anos. Mas um milênio é um tempo de 1.000 anos. Eu sou ruim de matemática, mas não tanto. Né? O que mais que eu tenho para colocar aqui? Sim, que essas datas todas vão culminar dentro desse período de 30 anos aí, onde nós teríamos o próximo jubileu independente. E dentro desse período a gente tem a segunda vinda de Cristo, certo? E esse jubileu independente próximo poderia ser o centenário de Israel, em 2047. E se a gente tiver que esperar mais um pouco, nós temos o centenário de Sião em 2067. Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Não me faz pergunta muito difícil. Deus trabalha com números, Ele trabalha com cronologia, Ele nos deu muitas dicas ao ponto de a gente conseguir, né, montar isso até com profecias modernas, cumprimento de coisas na palavra, por exemplo, a volta de Israel ao cenário geopolítico para os últimos dias, sendo algo necessário e acontecendo dentro de períodos de jubileu. Isso só cristocidência para responder, né? Não dá para dizer que não tem a mão de Deus aqui.